faz favor. Ah, está aqui, pastor. Achei. Boa noite. Hoje nós vamos falar um tema que parece até meio estranho, né? Mas eu, particularmente, gosto muito dele. E algumas vezes eu já falei, assim, em pregação, até em discussões da lição, é um tema que a gente não para pensar. E eu sempre brinco que o Star Wars existe. E que a gente não está percebendo que ele existe, né? Existe o lado negro da força. E hoje, então, eu vou falar sobre o local da batalha, mas, na verdade, eu vou falar a guerra que existe, a guerra do universo paralelo. Aquela que a gente não vê, mas ela está aqui, acontecendo. E aí, vamos lá. Começar. Uma guerra existe. Você não pode ver, ouvir, tocar, mas você está no meio dela. Participando ativamente, fazendo com que um lado ou o outro aumente sua potência e o seu território. Você não pode sair dela. Não existe território neutro. Não pode dizer que não está de um lado nem do outro, porque você e a sua família são um alvo. Existe um universo paralelo. Você pode não querer saber, você pode até negar, ou até ridicularizar, mas você não conseguirá provar que isso é uma ilusão. Essa guerra se dá em um planeta, e você está nele. Bem-vindo. E aí, vamos ver como é que começou essa guerra, né? Há tanto tempo atrás. Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, um príncipe, filho unigênito de seu pai, o rei criador do universo, juntos governavam. O príncipe era submisso em amor e sabedoria, pois era um com o pai, que era a fonte de poder de todas as criaturas. Havia, porém, um comandante muito inteligente. Ele comandava todo o exército celeste da galáxia, capaz, muito, muito bonito. E todos admiravam esse comandante, todos respeitavam esse comandante. Estava abaixo somente do rei e do príncipe, por quem começou a sentir algo estranho, que no futuro se chamaria inveja. Então, insidiosamente começa o seu movimento de conspiração. Eu particularmente gosto muito dessa palavra, insidiosamente. Na medicina, a gente usa ela muito para câncer. O câncer tem um começo assim, insidioso. É aquele que vai penetrando devagar e você não percebe, não sabe que ele está lá e, de repente, ele está tomando tudo. E foi assim que esse comandante começou esse movimento no universo, até que deliberadamente ele desafia o rei do universo. E aí, o que fazer? Ellen White diz que Jesus conversou com ele. E houve tentativas de que ele voltasse atrás, mas ele não voltou. Diz também que alguns anjos voltaram atrás, mas 1/3 não voltou atrás. 1/3 seguiu esse comandante. E aí, o que fazer? Não havia jeito.
havia uma conspiração no universo. A rebelião tinha que ser combatida, não tinha alternativa. E aí, diz que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos. E Jesus fala depois que eu via Satanás cair como um raio. Aí, quando eu vi essa figura, né, muitos assim, eu fiquei imaginando 1/3 dos anjos do céu, né? Acho que a gente não consegue, eu não tenho noção de números, quantos foram, mas eram muitos mesmos. E, infelizmente, esses muito mesmo estão aqui. Mas havia também um planeta que o rei criara com seu filho, onde tudo era muito bom, muito lindo. Esse planeta foi criado com muito amor e muito carinho. Este planeta era o lar de uma família. A família estava começando nesse planeta. E aí, um casal foi criado por Deus, à sua imagem e semelhança. O homem se chamava Adão e a mulher, Eva. Esse lar era a terra. E foi dito a Adão que ele protegesse, cuidasse desse lar, cuidasse do seu lar. Mas proteger do quê, Marli? Aparentemente não havia problema nenhum, tudo era maravilhoso, só que não. Havia uma guerra. Uma guerra estava se desenrolando no universo. E Adão tinha que proteger o seu lar dessa guerra. Só que esse era o problema. Havia um perigo, havia uma guerra. Todo o universo era o reino do rei criador e mantenedor da vida, e o inimigo do reino se propôs a se vingar da expulsão e mostrar a todo esse reino que, olhe bem se você já ouviu isso, que o regime era autoritário, injusto e as leis impossíveis de serem seguidas, e tolhia a liberdade dos seres. Eu acho que isso parece que continua até hoje, né? A gente já ouviu isso. Teve um começo, lá atrás. Assim, se ele conseguisse esse planeta para ele, poderia depois ir espalhando sua rebelião pelo universo, provando que ele tinha razão, que realmente o rei era injusto, autoritário, que a sua lei não tinha como ser obedecida. Mas, para isso, teria que usurpar o planeta de seus cuidadores, tirando o seu domínio e, consequentemente, do príncipe que os havia criado, amado e cuidava intensamente desse início de família. Como fazer isso? Como pegar esse planeta? Como dominar essa família? E aí ele faz o plano. E o plano era assim: precisava fazer com que essa família desobedecesse ao Criador, e então aconteceria o quê? Seriam sentenciados à morte. Ele os odiava, porque era a imagem e semelhança do rei, e principalmente, eles eram muito amados por esse rei, que cuidava deles com muito carinho. Havia no seu lar, o Jardim do Éden, um não. Era só esse comandante fazer com que eles experimentassem, resolvessem experimentar e desobedecer, né? E aí, como é
a sua marca, né, a sua característica do insidiosamente, disfarçado, dissimulado, enganando. É assim que ele faz, é assim que todo esse exército faz. Eles são disfarçados, dissimulados, entram insidiosamente, enganando. Ele leva o casal a desobedecer e experimentar. Todos nós conhecemos essa história. E aí, as trevas tomam conta desse planeta. E esse planeta lindo já não era tão lindo. Infelizmente, neste momento, o inimigo se declara vencedor e imperador do planeta. Não sei se vocês sabem o que é um imperador. Existe o rei, que é aquele que tem o poder por direito. O imperador é aquele que conquista, geralmente pela guerra, pela força, ou pela astúcia, como no caso, o direito. E aí, ele se declara imperador, porque ele usurpou o planeta daqueles moradores, daquela família, e principalmente, ele queria usurpar esse planeta daquele príncipe, daquele rei do universo. A raça criada agora está sob o seu poder. A raça criada, a raça humana agora é serva desse império das trevas que eu falo. Costumo chamar de império das trevas, o lado escuro da força. Ela existe. E a raça humana é serva dela. O império das trevas se instala e toda a criação perde a luz do brilho do Criador. E o planeta se transforma. Não é mais aquilo que o Criador tinha criado com tanto amor, carinho. A própria família percebe que perderam o brilho do Criador, que já não são mais a imagem e a semelhança. E se escondem, e têm medo. O objetivo do império agora é promover a guerra contra o reino, contra a sua lei, contra a luz, contra a vida. Esse é o objetivo do império. Ele havia instalado o mal na criatura, na família, e aqui nós vamos entender, porque a gente estava falando de família, por que a família? Que é onde se produz seres humanos. Então, ela seria reprodutora do mal. Ou seja, se numa fábrica, imagina assim, se numa fábrica você quiser destruir essa fábrica, os seus produtos, aliás, você começa nessa fábrica, né, começa a criar os produtos com defeito, o que vai acontecer? Esses defeitos vão sempre ser reproduzidos, né? Na família, que é onde se gera o ser humano, se você põe defeitos, eles vão fazer o quê? Vão reproduzir naturalmente, porque é lá que é a fábrica de ser humano. Então, todos os seres humanos que nascerem lá vão reproduzindo o mal. E foi assim que a raça humana começou a reproduzir o mal. E com se afastar do Criador, surge então na família o culpar o outro. Quando a gente se afasta do Criador e se aproxima, né? Todos nós somos servos realmente do lado escuro. E quando a gente fica nesse lado escuro, o que acontece é exatamente isso. É o culpar o outro, as justificativas, o medo, a dor, o domínio do homem, o trabalho penoso, os ciúmes e o assassinato. Essa é a família.
Infelizmente, essa é a família que se tornou serva do império das trevas. E a gente saiu reproduzindo na Terra, nesse planeta, essa escuridão, né, que existe em todo ser humano. Cada ser humano carrega o mal em si. Mas, tem o mas, ainda bem, né, que existe o mas. O Criador continuava dentro de suas criaturas, falando em seus corações, orientando através do manual do reino, que é a Bíblia. Mesmo sendo servos, né, da escuridão, das trevas, nós nos movemos e existimos em Deus. Então, Deus está ainda conosco. A vida vem dele, o Espírito vem dele. Então, nem tudo está perdido. Se existe o lado negro, também Deus ainda continua conosco. O Criador ainda cuidava das famílias. E aí a gente vê na Bíblia, Deus tentando recuperar cada ser humano, cada criatura, cada família no Velho Testamento, para que voltassem ao seu reino, para que vivessem de acordo com o seu reino. E aí a gente vê as 10 normas básicas do reino de Deus, que foram dadas não por inspiração, mas ele mesmo escreveu, o que eu chamo de a Constituição do Reino. Essa é a Constituição. Apesar da sentença de morte, ainda havia esperança para a raça humana. Satanás, quando ele fez o homem pecar, eu não falei ali atrás, mas ele achou que ele ia dar um checkmate em Deus. Ele falou assim, se o homem pecar, se o homem fizer o que eu estou falando para ele fazer, e Deus matá-lo, o que vai acontecer? O universo inteiro vai dizer, Deus é autoritário, realmente Deus é ruim. Olha, ele comeu só o fruto e Deus o matou. Se, por acaso, Deus não fizesse isso, o que queria falar? Olha, Deus disse que ia acontecer e não fez nada. E eles continuam vivos ainda. Fala, Deus não é um Deus que mantém a sua palavra. Então, ele achou, e principalmente, se Deus deixasse que esse casal não morresse, né, ele também não podia falar que os anjos maus tinham que ser castigados, já que aquele casal não tinha sido castigado. Então, ele imaginou na sua cabeça que realmente era um checkmate em Deus. Mas só que não, ainda bem, né? Havia o plano da restauração. A salvação é possível. Deus deu a Bíblia como o nosso manual do reino. É aqui que estão escritos como vive um cidadão do reino. O que a gente tem que fazer, viver. E, principalmente, ele deu o Cordeiro. Desde o início, havia um plano de salvação daqueles que estavam como servos do império das trevas. E ele foi mostrando que haveria alguém de morrer. Um cordeiro iria morrer por essa raça humana, pela família e por cada ser humano que foi criado. E ontem eu ouvi um sermão, inclusive, que ele estava falando exatamente sobre isso, o pastor. E ele estava falando que Satanás começou a tentar descobrir quem seria esse cordeiro. E o pastor falou que no começo ele achou que era Abel. E aí ele tratou de matar Abel. E que ele foi achando ao longo da história, né, que fosse Moisés, que fosse... E aí, antes de Moisés, ele provocou o dilúvio, e aí ele achou que fosse Sem, e ele foi tentando descobrir quem seria esse cordeiro. E tentando
principalmente matar, acabar com ele, para que a raça humana não fosse salva, não fosse resgatada, não tivesse a redenção. E quando Cristo nasceu, a gente sabe, né, que quando ele era nenê, ele já sofreu esse atentado do imperador, que queria acabar com a sua vida, porque ele queria que o ser humano não fosse resgatado. Mas a salvação é possível. Então, porque existia o plano também do rei e do príncipe. O príncipe, isso é uma frase que está no Libertador, que é a nova versão do Desejado de Todas as Nações. Eu acho linda demais essa frase. Só que não está como o príncipe Jesus, eu que acrescentei. Diz lá, o príncipe Jesus é a história de um audacioso resgate que arriscou tudo para vir à Terra reconquistar este planeta renegado. A vinda de Jesus foi um audacioso resgate. Um Deus que se fez humano para salvar cada criatura sua. Ele se tornou humano. Dá para imaginar isso? Um Deus se tornar humano para resgatar a sua criatura. Um Deus cria e ele se torna criatura para resgatar essa própria criatura. E resgatar essa terra. Que nasceu numa família e fez seu primeiro milagre em um casamento. O imperador das trevas fez tudo para que o príncipe Jesus desistisse do seu plano de resgate. Qual era o intuito do imperador, ou do lado das trevas, ou do lado escuro? Era que Jesus desistisse do seu plano. Então, ele tentou tornar a vida de Jesus o pior possível, para que ele não viesse a morrer por essa humanidade. Aí ele punha as pessoas, o sinédrio, tudo que ele pudesse, e ainda falava, né? Isso eu vi até na novela Jesus, fica claro, ele fala, você vai morrer por essas pessoas? Você tem certeza? Olha o que elas estão fazendo com você, olha como é que elas são, você vai morrer por essas pessoas? O tempo inteiro isso, porque ele queria que Jesus desistisse do que ele tinha que fazer. E ele foi cruel, porque ele tinha que ir até o último momento para que fazer tudo. Ele falou, não, ele vai desistir. Ele levou até a cruz. E quando ele levou Jesus para a cruz, ele falou, Jesus não vai aguentar essa cruz, ele vai desistir. A hora que ele viu o que a raça humana fez com ele, ele vai desistir. Essa raça humana não merece, essas criaturas não merecem. É isso que ele falava para ele. Ele vai desistir, ele não vai aguentar isso. Eu imagino até que ele pensasse, Deus não vai deixar seu filho morrer dessa forma. Deus vai intervir nesse momento. Ou até os anjos, o universo estava assistindo esse momento. E aí até os anjos, eu acredito que Gabriel e outros anjos queriam vir lá e falar, não, Deus, vamos tirar Jesus da cruz, não é possível o que está acontecendo com ele ali. Mas Jesus aguentou. E ele foi até o fim. E acho lindo isso, porque assim, é o filme que quando o mocinho morre, ele ganha. É o contrário de tudo aquilo que a gente vê. Quando o mocinho morre, ele vence. E quando o mocinho morre, o inimigo perde. Jesus morreu. E quando ele morreu, ele se tornou vencedor. Ele disse, eu morri para salvar as pessoas, a família e esse planeta. E ele foi até o fim, até o último momento, entregando a sua própria vida. E Satanás não acreditou, mas nesse momento ele sabia que havia sido dada a sentença final
da vida dele. A vida dele já estava decretada a sua morte. Não sei como exatamente vai ser, mas foi decretada a morte dele e de 1/3 de todos os anjos que seguiram ele. Estava definido. Bom, se está definido, aí você fala, mas e aí? Como é que fica? O príncipe Jesus resgatou novamente sua criação, a família humana. Não é lindo isso, gente? Apesar da gente ter um império das trevas, ainda esse planeta está sob essa escuridão, sobre essas batalhas. Ontem assistiu aquele filminho, O Príncipe do Egito, e quando eu comecei a ver aquelas coisas, né, que aconteceram nas pragas, eu falei, olha, a batalha era isso. Você viu o poder de Deus ali, né? A hora que ele manda nuvens, né? Ou manda sapos, ou a hora que ele abre o mar, né? Ali foi a grande... Você vê quando os dois poderes, né, das trevas e da luz se encontram, o que aconteceu. E o príncipe Jesus resgatou novamente a sua criação, a família humana. Isso daqui foi um presente, eu achei. Hoje, quem leu a lição, está escrito na lição. E eu achei tão bonito, porque eu falei, obrigado. Está escrito na lição. Jesus anunciou o reino de Deus como uma realidade presente, da qual podemos fazer parte hoje. Ele enviou seus discípulos para fazer o mesmo anúncio e estabelecer seu reino, mediante a pregação do Evangelho e serviço aos outros, isto é, dando gratuitamente como haviam recebido. Seu reino ainda é diferente, porque ainda não veio na sua plenitude. Jesus também aguarda o seu reino, que vai substituir todos os reinos desse mundo, e principalmente vai acabar com o império das trevas. Mas nós estamos aqui para proclamar esse reino. Proclamar que nós somos do reino. E estamos contra o império das trevas. Só que esse poder nunca é nosso. Eu sempre falo que tem pessoas que ficam desafiando o outro lado. Eu sempre brinco. Gente, isso não é nossa luta. Quem luta por nós é Jesus. Eu fico brincando, quem tem que brigar com extraterrestre é extraterrestre. Você entende o poder dos anjos? Tem que ser anjo com anjo. Não é a gente que tem que desafiar o outro lado. Isso é briga deles, dos anjos com anjo. A gente só tem que ficar sob o poder de Cristo, sob o poder dos anjos. E isso eu achei lindo demais. Eu falei... Sabe o que eu pensei na hora? Eu falei, há não sei quantos anos uma lição é feita? 3 anos atrás? Mais que isso? Eu imaginei há 3, 5 anos atrás, quando a lição estava sendo escrita, eu acho que ele pensou, lá no dia 8 de setembro, a Marli vai ter que dizer o que é o reino de Deus. E eu vou pôr aqui na lição para ela. E está aqui. Isso está na parte de... auxiliar do professor. Quem tem auxiliar de professor da lição, está na lição dessa semana. E está escrito dessa forma ainda. Eu falei, nossa, muito didático ainda. O que é o reino de Deus ou o reino dos céus? E a resposta é o domínio sobre o qual se estende a soberania de Deus ou de Cristo, seja no céu ou na terra. Como foi demonstrado pelas palavras da oração de Jesus ensinou, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É também o compassivo governo de Cristo, o Rei em nosso coração e em nossa vida. O reino de Deus é onde Deus está. Quando você está no reino de Deus, quando Cristo está em você, o Espírito Santo está em você, aonde você for é o reino de Deus. Você está levando o reino de Deus. Quando você está na casa de Jesus, aqui é o reino de Deus. Nós somos os cidadãos do reino. E nós temos que levar esse reino. E aonde eu estiver, vai ser reino de Deus. Aquele lugar, aquele território.
Eu aprendi com 2 americanos na Copa, eles vieram aqui fazer um trabalho muito interessante. Eles andaram em todos os estádios que ia ter jogo e eles oravam naqueles estádios, para que aquele estádio se tornasse território de Deus. E foi muito interessante o que eles falaram, e eu aprendi isso, a orar, para que aonde eu estiver, o meu lar seja o território de Deus. Todo dia eu oro, falo, Jesus, que a minha casa seja o seu território, que essa igreja seja seu território. A gente deve orar para que seja o território dele, o território do reino, né? E não do império, sempre. Orem sempre para que a sua casa seja o território de Deus. E o que é reino da graça? O reino da graça é uma fase do governo de Deus em seu favor. Estendido a nós, capacita-nos a quê? A ser filhos e cidadãos do reino. Nosso acesso a esse reino é possível mediante a fé em Jesus como Salvador, Senhor e nosso Rei. O reino da graça existe antes da fundação do mundo. Esse reino está presente agora e leva ao reino da glória. E aí eles vão falar que o reino da glória só vai ser quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Por enquanto nós ainda estamos no reino dos céus, no reino da graça. E a oração é, venha a nós o teu reino. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aprendendo como um cidadão do reino vive. Eu estou transformando o meu caráter de acordo com o caráter de um cidadão do reino deve ser. Se a gente vai levar para o céu, que depois eu vou explicar isso também, o nosso caráter, a gente tem que transformar esse caráter para ser um cidadão do reino. É isso que nós estamos fazendo aqui. A santificação é a transformação do nosso caráter para que a gente aprenda a ser um cidadão do reino. Eu gosto muito quando a gente tem encontro de mulheres, e sempre muitos falam isso, né? Que nós somos, se a gente é filho do reino, nós somos princesas, né? E eu acho que a gente tem que se portar assim, tem que se portar como princesas do reino, né? Porque é isso que nós somos. E na lição 11 também, né? Ela diz, é aí aquela esperança para a família. Opa, desculpa, voltei atrás. Então, a escolha agora é a seguinte. A sua família vai estar com Cristo. O seu lar vai ser o território do seu reino. Sua família vai reproduzir o bem. Você entendeu o que tem que ser uma família? Tem que ser um território do reino de Jesus. Para que a gente possa levar esse reino, a luz desse reino, para outros lugares. Que a gente possa reproduzir essa luz do reino. Porque se a gente reproduz dentro da nossa família, aqui não dá para fazer spoiler, que tem muita coisa para a semana que vem ainda. Mas se a gente reproduzir muita coisa do bem, é isso que a gente vai passar às nossas vizinhanças, as pessoas que estão à nossa volta. Ou vai estar sob o poder do império, ser seu território ou reproduzir o mal. Essa é a escolha. O que vai ser a nossa família? Território do império? Continuaremos como servos do império? Ou realmente vamos pedir para que Jesus seja o nosso Salvador, o nosso resgatador, e dizer que a nossa família tem que ser a família do reino, reproduzir o reino, a luz do reino, e não a escuridão do império. Você, sua família, é o alvo. Nós estamos nesse planeta. Esse planeta ocorre uma guerra, a gente não vê,
mas ela existe a todo momento, no planeta, na família e no coração humano. Eu sempre brinco que a gente está limitado entre o infravermelho e o ultravioleta. O que é isso? Quando o homem caiu, nós perdemos, eu imagino, muita coisa, o nosso corpo humano. Então, a gente enxerga só o que está para baixo do ultravioleta e para cima do infravermelho. Então, por isso que a gente não é capaz de enxergar um monte de coisas. Mas isso não quer dizer que esses raios, essas cores não existam. Simplesmente, eu sou limitada. Eu só consigo ver nessa faixa. Ou escutar numa determinada faixa. Por exemplo, sentir odores, né? Tem muitos odores aí, mas eu só tenho receptores para alguns. Um cachorro vai sentir muito mais odores do que eu, porque ele tem receptores para aqueles odores. Agora, isso não quer dizer que aquele cheiro não exista. Eu simplesmente não consigo ver, não consigo sentir, não consigo ouvir, mas existe. E essa guerra existe. E eu acho que chegou o momento realmente da gente se compenetrar que ela existe. E de que está acontecendo com a gente. Jesus é o escudo, fiquem tranquilos. Jesus é escudo. Mas isso vai continuar na próxima semana. Que todos nós possamos sair daqui hoje levando isso no nosso coração. Que existe o império das trevas, mas, gente, existe o reino de Jesus. E ele é muito, muito mais poderoso. Ele está nos preparando, formando cidadãos do reino. Porque um dia nós vamos não morar no céu, viu, gente? A gente não vai morar no céu. Caso vocês pensem nisso, nós vamos passar 1000 anos no céu só. Vai ser umas férias, não sei, de 1000 anos, na verdade. Porque nós vamos morar na Terra. A Terra é o nosso planeta. Nós somos terráqueos. Só que essa terra maravilhosa vai ser recuperada. Vai ser restaurada. Totalmente restaurada. Ela vai ser como foi, né? Foi lá atrás, ela vai ser totalmente restaurada. E a raça humana vai ser restaurada também. E nós vamos resgatar a terra. E para mim, é uma coisa que me emociona. Saber assim, o meu planeta vai ser de novo aquilo que o meu pai queria que ele fosse. Que a gente possa estar lá. Amém. Vamos nos colocar de pé. Amado Jesus, querido, que tu possas realmente, nesse momento, interceder por todos nós junto ao Pai, ao grande Rei, Criador do Universo, Senhor. Que tu possas nos dar e nos encher nesse momento com teu Espírito Santo. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que realmente nos transformemos em cidadãos do seu reino e possamos levar o seu reino aonde quer que a gente vá. Que essa igreja seja sempre seu território, que os nossos lares sejam sempre seu território, Jesus. E que a gente esteja sempre sob a influência da sua luz. Amém.